galerinha do primeiro ano. Tô eu aqui, a professora Ana Paula, para quê? Aula de matemática. Vamos aprender um pouco mais? Vamos dar mais um passinho e novos conhecimentos aparecerem e vocês construírem eles? Então, para essa aula, você sabe que interação é tudo, a gente gosta de interagir, convidei uma professora muito especial e expert em matemática, a professora Ana Lu. Vamos dar boas-vindas para ela? Olá, professora Ana, tudo bem? Oi, galerinha do primeiro ano, tudo bem aí com vocês? Olá, colegas professores. Vamos junto comigo aprender a aula de hoje? Vamos lá, ó, cacholinha pensando, põe as coisinhas no lugar. Pronto, Ana, já estão prontos para começar a sua aula? Então já vamos começar a revelar qual é o título da aula. Estão preparados? Então vem comigo. Olha só, números que indicam ordem. Só quando a professora já faz essa leitura do título, ó, eu já posso trazer quais conhecimentos eu tenho. Poxa, vai falar de números. Mas ordem? Como é que esses números indicam ordem? Essa é a pergunta que a gente vai esclarecer ao longo da aula. Tá aí as nossas redes sociais. E vamos explorar, professora Ana Lu? Vamos. Eu acho que esse número é aquele da bolinha, não é, pro Ana? O número que tem a bolinha. Mas bolinha põe ordem? A bolinha põe ordem. Põe. Vamos entender o que pode ser essa bolinha, como é que a gente percebe dentro? Porque número vai aparecer. Vai. E vai organizar. Vai. A habilidade, na verdade, dessa aula para os professores que acompanham é utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem. Nesse caso, a gente vai trabalhar com ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim códigos de identificação. E no nosso Fica a Dica, guarda bem esse recadinho. Tem lá no currículo em ação do primeiro ano, volume 1, da página 102 a 103. Inclusive, a gente gosta de organizar tudo. Faltou um L aqui, né, professora? Vamos colocar um L aqui, ó. Volume 1, para poder lembrar vocês que estuda com a gente na aula aqui, aprende e depois vai lá para o livro de atividade e procura ver se vocês conseguem dar conta da atividade. Ou os professores que estão aí acompanhando, usarem essa atividade de apoio junto com a aula e fazer um trabalho que possa ajudar nossas crianças, né, professora? Exatamente. Então, contextualizando. Tá aí a nossa turminha e ela já chega falando assim, vamos relembrar os números? Vamos. Se a gente estivesse numa sala, a gente poderia estar olhando aquele quadro numérico. Poderia. Que é super importante que vocês tenham os números num quadro para poder, às vezes, olhar eles com uma outra organização, perceber a sequência. Ele pode se transformar em várias maneiras quando a gente está pensando na matemática. E vocês vão perceber por quê. Mas aqui, vamos retomar a numeração? Olha só. Aqui, como se fosse a primeira linha daquele quadro numérico nosso. Então, tem os 1. Vou até fazer a leitura junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não para por aí, mas hoje a gente vai contar até 10. E, parando para pensar, a gente falou em números que a gente pode organizar para colocar em ordem. Mas como assim será, hein? Por enquanto, eles são apenas os números que a gente conhece, não é, professora? Sim, são. Aí você deu uma dica. Dei. Vamos tentar pensar mais um pouquinho. E a pergunta voltou de novo. Como os números podem indicar ordem? O que está no desafio aqui para vocês? Só de vocês olharem esses números, a gente pode usar aquela dica que a Pro Ana Lu deu para poder transformar isso em ordem. Tem várias situações que a gente pensa em ordem. Sim. Imagina que a gente está fazendo uma aposta de corrida. Sim. Quem chegou primeiro? Eu, claro, professora. Vou deixar, tá, professora? Crianças, olha só, não tem uma questão de ordem? A gente correu e passou primeiro na faixa e vamos imaginar que eu passei em segundo. Tem uma ordem. E aí a gente fala quem chegou primeiro. Isso tem uma representação na matemática. Tem. Existe uma maneira de escrever representando que não é apenas o número 1, mas é o primeiro.
Quer ver? Vou trazer isso para a gente visualizar junto. Na verdade, Proane, indica lugar, né? O lugar que você está ocupando neste momento. Uma posição. Uma posição também. Então, existem situações em que nós vivemos em que há uma questão de posição, de ordem. E os números que vocês conhecem, que a gente estava lendo que está em laranja, ele ganha um detalhe a mais quando eles vão indicar a ordem. Ó, esse aqui, esse número está igual ao de cima, mas o fato de ter junto com ele esse outro sinalzinho aqui, muda. Ó. Então, aqui a gente fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Você pode falar, ai, que difícil. Mas quando a gente convive em certas situações, eles parecem naturais na nossa vivência. Nas filas. Imagina você está no supermercado, você escolheu o que você queria comprar, ou porque precisou fazer algo para a mamãe, ou para alguém, ou para a família. E você está lá na fila do caixa. Isso. E está faltando, você está chegando quase na fila do caixa e tem ainda uma pessoa. Ela acabou de entrar no caixa, pagou e você é o próximo. Então, você passa a ser o primeiro da fila. Isso. A gente lembra muito disso nas aulas de educação física. Não Verdade. tem os campeonatos? Tem. O que ganha o primeiro time, depois vem o segundo lugar, o terceiro. Tem a ver com essa questão de posição e ordem, né, professora Ana Lu? Isso. De lugar, né? Quando o professor faz aquelas competições, corre em volta do cone, entrega o bastãozinho para o colega, então o primeiro entrega para o segundo entrega para o terceiro. Isso indica que essa ordem tem que ser respeitada, porque, Sim. por exemplo, se ganhou, houve um tempo menor entre um e o outro. Sabe aquelas competições quando tem Olimpíada, em campeonato? Não tem? Aparece às vezes na televisão até aquele placarzinho com primeiro, segundo e terceiro lugar. Esses 3 primeiros lugares aqui, ó, que eu estou circulando agora, ó. Com medalhas também, né, professora Isso. Ana Paula? E aí a gente não pode dizer que é 1, 2, 3. Primeiro, segundo, a gente precisa inclusive usar esse ozinho minúsculo aqui, pequenininho. Ele representa que ele está falando primeiro. Ó, aqui ele torna o número 2 com a condição de segundo. Esse número 3 aqui com terceiro. Mas vamos viver uma experiência? Tem alguma coisa, Pro, que você lembrou? Eu ia falar que se eles fizerem a relação, como você estava falando, ó, o 3 e o terceiro, lembra que você estava falando agora? É que o 3 está contando quantas pessoas tem. Tem 1, 2 e 3. Por isso que ele não tem esse símbolozinho aqui, ó, em volta, entendeu? E esse é a ordem, é lugar, é o primeiro lugar, é o segundo lugar. Então, eu preciso perceber muita diferença quando eu vejo o número 3, como aqui em cima que a Pro acabou de registrar, e Isso. quando eu encontro com esse terceiro, né? Que eu fiz a cozinho bolinha ao lado, que ela fez uma bolinha, porque ele representa terceiro, diante de uma situação. Vai ficar mais fácil agora, vamos para uma vivência, vamos para essa telinha aqui, ó. A professora Cláudia resolveu organizar as crianças para fazer pintura no rosto. A Bia é a primeira da fila. Então, vamos começar a localizar um pouquinho? Aonde está a professora? Tá Vou mudar minha cor da caneta. Com A professora está aquarela na aqui, mão. ó. Achei a professora. Aqui eu preciso ter uma referência também. A professora está sentada e tem uma fila de crianças ali ao lado. Então, olha só, vou começar a apresentar o nome delas. Primeiro apareceu a Bia. Depois vem a Marta, a Sol, o Edu e a Liz. O fato das crianças estarem em fila, respeita-se uma ordem. Sim. Então, a gente pode dizer que a Bia é a primeira da fila. Inclusive, aqui no texto, para nós, está falando, ó, Bia é a primeira da fila. Então, o que a gente poderia colocar aqui? Ó? A Bia é a primeira. Usar o que a gente aprendeu. O número 1 é aquele ozinho do lado. Primeiro, representa que ela está ali no momento de pintar o rostinho dela.
Se a gente olhar para a Marta não é a primeira, que a primeira já está ocupada pela vaga da Bia. Tem uma ordem também que se respeita, que a gente vai pensar, só que eu não posso colocar 2. Eu sei que o primeiro vem depois, o primeiro vem primeiro e o número 2 vem depois, mas eu não posso colocar só o número 2, eu preciso trazer aquela representação daquele sinalzinho aqui ao lado, que é importante. Depois a gente tem a Sol, que a gente vai dizer que é a terceira. Depois, o nosso Edu. E, por fim, a Liz. Opa. Tudo bem. Tá tudo bem, a gente vai para a próxima. Eu acho melhor a gente até ir para a próxima tela. Era só para a gente entender. Porque aí agora a gente vai começar a pensar de novo na ordem, mas lembrando... Vou pegar minha caneta. Como está a situação? A gente sabe que a Bia é a primeira. E tem uma situação aqui. Se depende, a língua portuguesa tem a história do primeiro ou primeira, né, professora? Isso. A ordem tem que ter o com um sinalzinho. O que é importante? Eu poderia colocar aqui também um azinho, né, professora, quando termina em primeira, para concordar. Bia é a primeira da fila. Mas o que precisa? Mostrar que tem um respeito de ordem. O lugar em que ela ocupa e posição faz muita diferença, né, professora? Bastante. Então, a gente poderia começar respondendo aqui. Em que lugar a Bia está? Ela está? Em primeiro. Eu posso escrever a palavra primeiro ou usar o número 1 e o O. Olha só. Aqui está perguntando lugar, então a gente não vai colocar primeira, a gente vai colocar primeiro. A gente está falando do lugar. Se eu pensar na Liz agora, vamos localizar a Liz? A Liz é a última da fila. O seu lugar é? Achei a Liz. Mas eu tenho que pensar no lugar dela. Então, eu preciso entender que aqui está o primeiro, segundo, terceiro. Vamos falar em lugar, então a gente vai usar todos os ozinhos. Terceiro, quarto e o quinto. Vamos, inclusive, deixar esse aqui com o O também, porque nós vamos concordar com o lugar. Primeiro. A Liz está em que lugar? É só eu contar, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Então, é o quinto lugar que ela está. E a Marta, hein, professora? A Marta está no segundo lugar. Ela está logo atrás da Bia. Ah, então se eu acho a referência da Bia que está indicada, me ajuda. Isso. Então, eu posso dizer que a Marta está no? Segundo lugar. Segundo lugar. E a gente continua usando os numerais, só que agora usando o que representa a ordem. Isso mesmo. Será que tem mais um? Vamos ver? Tem. E o Edu? Está no quarto lugar. Mas a gente precisa entender onde está a Sol. A Sol está aqui. Como eu marquei aqui em cima, qual que é, professora? O terceiro lugar. Ela está antes do Edu. Terceiro lugar. Então, isso é uma maneira de ver a matemática, os numerais, mas percebendo a ordem e usando aquele sinalzinho ao lado que representa. Vou deixar para vocês uma atividade para fazer, porque o nosso tempo voou, né, professora? Voou. Foi bem rapidinho. É uma situação em que a professora também está com seus estudantes num passeio de escola e tem uma ordem, só que agora a professora mudou de posição. Ela não está na mesma posição, mas, de qualquer forma, o Ariel é o primeiro estudante da fila. Quem é o segundo? Então, localiza o Ariel e depois vai construindo como é que você acha a resposta, respeitando a ordem. Vamos pôr na nossa avaliação aqui. E lembrando bem, a aula de matemática hoje começou a trazer os números não apenas como vocês conhecem lá no quadro numérico, mas verificando que a gente pode dar uma ideia de lugar, de posição em que a pessoa está. Não é, professora? Exatamente. E é isso, a nossa aula de matemática vai ficando por aqui. Depois, faça as atividades, procura lá no livro do currículo e ação e põe em desafio tudo que você aprendeu aqui. Não é isso, professora? Isso Obrigada. Mesmo. Obrigada eu, professora. E agradeço os aluninhos do primeiro ano também de estarem aqui com a gente. E a gente se vê na próxima aula de matemática, hein? Tchau, tchau.